Nós queremos cumprimentar com a paz do Senhor também os irmãos que estão em suas casas e gostaríamos de convidar toda a igreja neste momento para se colocar de pé e nós estaremos adorando a Deus com 2 louvores, irmãos. Daqui a pouquinho já estaremos ouvindo a mensagem poderosa da palavra de Deus. Cante com alegria, adore ao Senhor, Ele se faz presente em nosso meio. Quero pedir também a você, meu irmão, que está assistindo neste vídeo, este culto, que você se inscreva nas nossas mídias sociais, que você possa se inscrever no YouTube e também acompanhar o nosso Facebook. Eu acho que eu falei certo, né? Inscrever e acompanhar, deve ser alguma coisa assim. E você pode mandar o link também para um amigo, para alguém que precisa ouvir a mensagem da palavra do Senhor. Adore ao Senhor conosco nesta noite. Glória a Deus, aleluia. Paz do Senhor, igreja. Paz do Senhor, igreja. Amém. Que bom que nós estamos na casa do Senhor, diante de um povo alegre, que veio nesta noite para cultuar a um Deus todo-poderoso, que nos trouxe aqui nesta noite, senão para render-lhe louvores, adoração. Glória a Deus. Abra o teu coração, adore ao Senhor conosco. Nós vamos louvar o hino O Nosso General é Cristo. É um hino muito alegre e gostoso de cantar. Por isso abra o teu coração e se alegre na presença do Senhor. Aleluias. Deus de poder e glória, Tu és maravilhoso, Senhor, digno de ser adorado. Aleluias. Deus de poder, aleluias. Abre o teu chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum
Aleluias, louvado seja o teu nome, aleluias, glória a Deus. Talvez para muitos aqui, irmãos, isso não faça sentido, nós estarmos aqui em pé, adorando, louvando ao Senhor, vencendo a dificuldade da máscara. Mas é sabido, irmãos, que quando nós louvamos, nós estamos declarando que queremos estar perto de Jesus, que Jesus é nosso amigo, aleluias, que sentimos prazer de estar na casa do Senhor e que não importam as circunstâncias, aleluias, adoraremos somente a Ti, Jesus. Então vença a máscara, vença as dificuldades, não importam as circunstâncias, nós estamos na presença do Jesus Todo-Poderoso. Oh, aleluias, abra o teu coração.
Aleluias. Por um instante apenas, glorifique e exalte ao nome do Senhor. Glorifique e exalte ao Senhor nesta noite. Vamos render a Ele glórias, aleluias. Oh, aleluia, Senhor. Não importam, Senhor, as circunstâncias, estamos aqui na Tua presença, na Tua casa, Senhor, adorando e bendizendo o Teu santo e maravilhoso nome, porque Tu és a nossa esperança, Senhor. Sem a Tua presença nada somos, nada podemos fazer. Senhor, em o nome de Jesus, ó Pai, nós entregamos a Ti o nosso culto, a nossa adoração. Continua, Senhor, falando aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, cremos, ó Pai, que estás conosco através do Espírito Santo, Senhor. Podemos sentir a Tua presença neste lugar. Venha, Senhor, inundar o nosso ser. Enche-nos da Tua glória, do Teu amor, do Teu poder. Opera milagres, Senhor, nesta noite. Nós cremos, Senhor, na Tua palavra. Cremos, Senhor, que estás aqui conosco, Senhor, e que tudo está nas Tuas mãos, e que estás no controle de tudo, Senhor. Por isso, ó Pai, nós entregamos a Ti o nosso melhor, o nosso louvor, a nossa adoração, em nome de Jesus, ó Pai. Amém, Senhor. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso é o nome santo de Jesus. Queridos irmãos, gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia na carta aos Hebreus. Você também está na sua casa, deseja acompanhar a palavra do Senhor, pegue a sua Bíblia. Abra conosco a palavra do Senhor na carta aos Hebreus, capítulo 10. Estaremos lendo o versículo de número 38. Glória ao nome de Jesus. Nós iremos falar nesta noite sobre o tema: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Agora quero ouvir vocês comigo. O justo viverá da fé. Vamos ler somente um versículo, que é o versículo 38, que diz: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Curve a cabeça. Senhor, pedimos, Pai, no nome de Jesus, que o Senhor continue a falar ao nosso coração. Queremos ouvir a Tua voz mais uma vez, Senhor, neste lugar. Fala, Senhor, como tens falado desde o início deste culto. Opera grandemente na vida dos Teus filhos, Pai. É o nosso pedido no nome de Jesus. Pode tomar seu assento, dando glória a Deus. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, para nós é uma alegria nesta noite nos reunirmos mais uma vez neste culto presencial. Eu posso olhar aqui e ver famílias reunidas, graças a Deus pela vida de vocês, pela vida de cada irmão que com alegria pôde chegar à casa do Senhor. E nós gostaríamos, irmãos, nesta noite de meditar nesta palavra que fala: o justo viverá da fé. Nós que um dia fomos justificados pelo Senhor, que um dia aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, nós precisamos viver de fé, viver da fé. Bendito é o nome do Senhor. Irmãos, não há como servir a Deus sem fé. É muito importante nós entendermos isso. Nós gostaríamos de ler aqui no capítulo de número 11, meus queridos irmãos, o versículo de número 6 que diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam.
Eu estou achando o meu microfone muito alto e o retorno mais alto ainda. E eu preciso que você regule esse microfone para dar um pouco mais de grave. Cadê o controlador? Glória a Deus. Está ali? Louvado é o nome do Senhor. Queridos e amados irmãos, a palavra do Senhor nos diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. A palavra crer é fé em ação, fé em movimento. É muito fácil dizer fé, é muito fácil dizer eu tenho fé, mas somente o tempo e as circunstâncias, como foi cantado aqui, é que provarão se há fé ou não em cada coração. Porque a fé em Deus nos leva a vencer as dificuldades, nos leva a vencer toda a barreira. E nós encontramos, irmãos, na palavra do Senhor, esta necessidade de termos fé para acreditar no Senhor nosso Deus. A fé, meus queridos, é uma firme confiança em Deus e na retidão dos seus caminhos. Nós precisamos compreender isso de uma vez por todas, que em Deus não há nenhuma variação, não há sombra de variação, não há mudança em Deus. Nós precisamos acreditar nesse Deus que tem, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, uma única palavra. E a palavra de Deus para nós é uma palavra de vida e vitória. Não há, irmãos, como ser derrotado servindo a este Deus. Não há como cairmos durante a caminhada confiando nele. Bendito é o nome do Senhor. E nós vemos, irmãos, é uma lealdade pessoal a Deus como Senhor e Salvador. Então nós precisamos ter esta lealdade com Deus. Há muitos, queridos, que não têm lealdade a Deus. A fé não é perene, a fé é por algum tempo ou por algum momento, mas Deus espera de nós que nós tenhamos uma fé viva nele, mas esta fé como lealdade a Ele. E não, irmãos, somente quando nos é propício, ou seja, eu tenho fé quando vou buscar um milagre de Deus. Eu tenho fé quando quero uma porta aberta. Eu tenho fé quando quero ver algo mudando na minha vida por causa de algum sofrimento. Não, meus amados, tenhamos uma fé leal, uma fé perene, porque Deus não muda e não há nele sombra de variação, como dissemos nesta noite. É preciso também termos esta condição moral diante de Deus, né? Ter vontade, ter firmeza de propósito em agradá-lo, quer seja quando estamos lá em cima, quer seja quando estamos lá embaixo, quando temos dinheiro ou quando estamos de bolso vazio, quando temos saúde ou quando nós estamos na enfermidade. Não podemos, irmãos, variar a nossa fé. A nossa confiança em Deus, ela não pode variar alto e baixo. Ela tem que ser uma confiança perene, aleluia, porque assim como Deus é para conosco, nós precisamos desenvolver, louvado seja o nome do Senhor, esta graça. Bendito é o nome do Senhor. Nós encontramos, irmãos, no livro de Gálatas, eu queria abrir esta passagem com você, no capítulo de número 5. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria de ler com os irmãos o versículo de número 22, que vai falar sobre as qualidades do fruto do Espírito. Quando eu disse aqui para você que nós precisamos ter uma fé viva, e uma fé perene que não muda, estamos dizendo desta qualidade do fruto do Espírito que diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Repita comigo: fé. Mais uma vez:
Fé. Que fé é esta, pastor? É a fé, irmãos, de confiar em Deus, mesmo que as circunstâncias digam não. Mesmo que as coisas estejam difíceis, eu creio nele. Eu confio no Senhor, que Ele me dará a vitória, que as portas serão abertas. Aquilo que não está aparentemente dando certo, Deus entrará com providência. Bendito é o nome santo do Senhor. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus que é cheio do Espírito Santo. Escute bem, que é cheio do Espírito Santo. E como ser cheio do Espírito Santo, pastor? Você deve ter uma vida de dedicação a Deus, uma vida de lealdade a Deus, uma vida de obediência a Deus. Irmãos, falta fé quando o homem peca. A fé está acabando-se quando o homem desobedece a Deus. A fé quase não existe quando o homem envereda por seus próprios caminhos. Quando ele vira as costas a Deus, a fé está desaparecendo daquele coração. Quando ele deixa de viver a perfeita vontade de Deus para a sua vida e começa a viver o seu querer, aquilo que ele deseja e aquilo que dá na sua cabeça, então aí ele está perdendo a fé. Mas eu quero dizer para você nesta noite, se encha da palavra, se encha do Espírito Santo. Diz Paulo, enchei-vos do Espírito Santo. Olha a ordem do apóstolo, porque e como eu me encho do Espírito, lendo Bíblia todo dia, tendo um tempo de oração, tendo um tempo de devoção a Deus, tendo vigilância todo dia, jejuando quando necessário e ter uma vida de consagração a Deus. Eu me lembro que nesta manhã, ao ouvir a lição da escola bíblica, a nossa irmã Samara, quando ensinava aqui, ela disse que assim como eu gosto ou você gosta de estar ao lado de um amigo, e quem é casado é lógico, né, que o melhor amigo dele é a esposa, e o melhor amigo dela é o esposo. Assim como você tem prazer em ter tempo com ele, também é preciso ter prazer em ter tempo com Jesus. Ele é teu melhor amigo? Amém? Quem aqui tem tempo com Jesus? Existe um louvor que a gente cantava com as crianças, que fala sobre estar com Jesus. Acordo com Jesus de manhã cedo. Como é que é, minha querida? A letra, né? Ao meio-dia, à tarde, eu desejo estar com Jesus a todo momento. Irmãos, como é isso? Né? Se você não para orar, como pode ser isso se você não para ler a Bíblia? Se a tua vida é corrida demais, se você tem tempo para tudo e para todos, menos para Deus, Deus fica com o resto, com a sobra do seu tempo. Meus queridos e amados irmãos, uma fé verdadeira nos leva a uma lealdade de querer estar com Ele, amém? De querer ter compromisso com Jesus, de querer falar com Ele. E ouvi aqui nesta manhã uma coisa muito importante também, que há muitos que vão aos pés de Jesus interessados em o que Jesus tem para lhes dar. Mas poucos estão como Maria, que quando recebe Jesus em sua casa, diz a Bíblia que ela deixa todos os afazeres e se coloca aos pés de Jesus, ouvindo o que Jesus tem para dizer, ouvindo o que Jesus tem para falar. E Marta, sua irmã, fica ali, né? É como nós, irmãos, que se nós dissermos hoje, espera aí, meu irmão, que eu estou orando. Não, mas o que eu tenho para falar é mais importante. É Marta. Sim ou não? É Marta querendo me tirar dos pés de Jesus. Espera um pouquinho, minha esposa. Espera um pouquinho, meu filho, que eu estou meditando na palavra. Não, mas eu quero falar agora. É Marta querendo te tirar dos pés de Jesus. Então eu digo a você, você o ama, você tem fé,
então seja leal e queira estar aos pés de Jesus. Eu lembrei a letra da musiquinha para as crianças. Converso com Jesus de manhã cedo. Converso com Jesus o dia inteiro, né? Vamos resumir. Então é muito importante eu querer conversar com Jesus. Irmãos, quem aqui é casado? Levanta o braço. Quem aqui passa o dia sem conversar com o esposo ou a esposa? É difícil, né? É difícil, né? E com Jesus? Olha, se formos fazer a comparação, tem gente que passa o dia sem falar com Jesus. Ah, mas eu falo. Ah, você fala o quê? Andando? Você fala no ônibus? Amém. Jesus é tão misericordioso, né, queridos irmãos, que Ele até nos ouve. Mas sabe o que é dedicação? É aquilo quando você para tudo e vai conversar com Ele. Dá tempo ao Senhor. Diz a palavra na carta aos Efésios, que foi o tema da nossa escola bíblica, que nós, irmãos, temos que orar ao Senhor. Não é isso? Eu não me lembro exatamente o versículo. A irmã Samara pode gritar aí. Efésios 3:14. Eu vou ler aqui com os irmãos. Por causa disso me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Você se coloca de joelho? Não quero dizer com isso que só Jesus só ouve a oração de joelho, mas eu tenho que me pôr diante dele, se colocar diante dele. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos irmãos, fé também é perseverança moral para seguir os caminhos do Senhor. Quantos de nós estamos sem perseverança moral? Quantos de nós perdemos a firmeza naquilo que dizemos que cremos? Ah, mas o pastor não está aqui, não vai ver. O meu filho não vai ver. Deus está vendo, irmãos. Então é muito importante nós termos firmeza moral quando estamos a sós, quando ninguém está vendo, de manter a nossa fidelidade a Ele. Fé é firmeza moral para obedecer ao Senhor. Quantos irmãos por nada trocam a obediência ao mestre pelo manjar, pelo prato de lentilha, como Esaú, que foi profano, diz a Bíblia, e com fome. O que é fome, meu irmão? É um desejo do corpo, da carne. Fome é alguma coisa que eu tenho que satisfazer, mas que não vai me matar se eu tiver fé perseverante em Deus. Não é este desejo da carne que está se assolapando, não é este desejo de fazer o errado que te tenta todo dia, não é este desejo da pornografia, muitas vezes da prostituição, do adultério, que vai tirar a tua firmeza com Deus. Se você ceder, a tua fé naufragou, mas se você vencer, a tua fé está viva no Senhor. É bem assim, meus amados. Então há muitos trocando a graça, trocando, aleluia, a salvação, trocando o favor imerecido de Deus por qualquer coisa. E aí, irmãos, diz a Bíblia que Esaú, ele buscou arrependimento, mas diz a palavra do Senhor que não alcançou, porque ele deliberadamente pecou contra o Senhor. Cuidado, eu e você cristão, que conhecemos a palavra, não pequemos deliberadamente contra Deus, porque pecar é perder a fé, pecar é deixar o propósito, pecar é virar as costas contra Deus, e aí, irmãos, inevitavelmente virá a ceifa, e a ceifa não pode ser de outro elemento, senão daquele que semeamos. Cuidado, de Deus ninguém zomba. Vamos ler isso em Gálatas também, meus amados. Talvez alguém pense assim, mas zombar de Deus, o que é? Perder a fé, meu querido. Zombar de Deus, o que é? Negar a fé. E a palavra do Senhor nos diz, irmãos, eu não sei se eu vou achar o versículo, mas eu gostaria que os irmãos me ajudassem aqui. Glorificado é o nome do Senhor.
Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Vamos ler. A palavra diz: não erreis. Está lá no slide? Será que a gente consegue ler? Não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Eu tenho uma palavra aqui de Deus para quem namora. Que o teu namoro seja sadio. Que o teu namoro seja respeitoso. Porque se começar errado no namoro, o casamento será um fracasso. E aí as desconfianças irão ser cegadas diuturnamente até o final da sua vida. Mas se houver firmeza moral, de propósito, de agradar a Deus no namoro, você vai ter uma vida abençoada, não vai ceifar desconfiança no casamento, mas vai ceifar qualidade de vida dentro do casamento e vida abençoada. Bendito é o nome do Senhor. Eu sempre digo, meus queridos, há momento que não tem que ter pressa para casar, mas também não tem que estar em condição de pecar contra Deus. Tudo há, aleluia, louvado seja Deus, um equilíbrio, bendito é o nome do Senhor. Então é preciso tomarmos cuidado, irmãos, com a nossa fé. Aleluia, vamos ler lá em Romanos, coloca para mim, capítulo 1, versículo 17. O apóstolo São Paulo, ele nos fala aqui, amados, bendito é o nome do Senhor, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé. Porque nele, em Jesus, se descobre a justiça de Deus. Repita, de fé em fé. Meu querido, a nossa vida com Deus é fé do começo ao fim. Essa fé que não muda, essa fé que só aumenta, bendito é o nome do Senhor. Pastor, estou passando na melhor situação da minha vida, estou cheio de fé. Pastor, estou no vale, mas estou cheio de fé e esperança. Pastor, estou na saúde, mas estou com fé. Pastor, estou na enfermidade, mas estou com fé no coração, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu bom depósito até o dia final. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, aleluia, a palavra diz, o justo viverá da fé. Bendito é o nome do Senhor. Eu gostaria, irmãos, de ler com vocês capítulo 11 da carta aos Hebreus ainda. Eu gostaria de meditar aqui no versículo de número 1 que diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Meu querido irmão, olhe para mim, você que está na sua casa, me assistindo, me ouvindo. O cristão, ele precisa crer nas realidades espirituais. O cristão precisa crer que Deus, ele move, aleluia, mentes e corações e circunstâncias. Nada, absolutamente nada está fora dos domínios da mão do Deus Todo-Poderoso. Deus pode trazer à existência o que não existe para abençoar o seu povo. Aleluia! O homem e a mulher de Deus precisa crer indubitavelmente nas realidades espirituais. Bendito é o Senhor. Há gente que não crê, irmãos, nos dons espirituais. Há pessoas que não creem nos milagres. Há pessoas que não creem que Deus pode libertar alguém possesso, alguém oprimido por Satanás. Há pessoas que não creem que Deus pode, aleluia, fazer maravilhas. Muitas vezes criar, aleluia, coisas, aleluia, para abençoar o homem e a mulher de Deus. Irmãos, esta fé é uma fé pequena.
esta é uma fé que não agrada ao Senhor. Mas nós temos, irmãos, que crer no milagre, no impossível de Deus. Bendito é o nome do Senhor. E nós estamos, irmãos, vivendo dias difíceis, em que pessoas não estão mais acreditando no poder de Deus. Alguém pode dizer até, olha, mas os milagres foram para os tempos de Jesus. Foi só naquele tempo, hoje não tem mais. Mas nós, irmãos, cremos, aleluia, na atualidade dos dons espirituais, na realidade, aleluia, das coisas espirituais, porque Deus está movendo céus e terra para abençoar a sua igreja. Quem assim crê, pode glorificar o nome do Senhor. Irmãos, muitas vezes nós nos pegamos negando essas realidades. Muitas vezes alguém fala para nós, estou doente. Aí você fala, toma uma dipirona. E você é crente. Você deveria falar, vem aqui um pouquinho, eu vou orar por você. Chega alguém nesta porta, os obreiros que estão ali atrás. Eu estou enfermo, estou doente, estou com problema. Espera acabar o culto que o pastor vai orar por você. Está tudo errado. Quem tem que orar é eu, você, todos nós. Temos que crer nas realidades espirituais. Aqui a palavra do Senhor diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Eu não estou vendo, mas a mão de Deus está agindo aqui. Aleluia! Eu não estou vendo, mas Jesus está passeando no meio da igreja. Ah, mas não é possível, pastor. Jesus está aqui, Ele já deu esta promessa e nós a recebemos com fé. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Você pode sentir esta presença gloriosa de Jesus? Aleluia! Oh glória! Bendito é o nome do Senhor. Tem gente que prefere ver anjo, irmãos. Eu não, eu estou vendo Jesus. Jesus está aqui, amém? Não que os anjos, eles não possam operar, porque são seres ministradores, aleluia, enviados por Deus para trabalhar por aqueles que creem no Senhor. Mas nós temos uma promessa mais, aleluia, eficaz, mais sublime, que é a presença de Jesus em nosso meio. Aleluia, então, irmãos, muito temor, muita reverência, aleluia, muita fé, porque Cristo está em nosso meio, Jesus se faz presente, aleluia, você pode adorá-lo nesta noite, você pode glorificá-lo, bendito é o Senhor, aleluia, irmãos, se alguém vem ao enfermo ou doente, ore por ele. É muito fácil pedir, mas você pode também fazer a intercessão. Você precisa, aleluia, deixar Deus trabalhar através da sua vida. Nós tivemos aqui, irmãos, muitos milagres Deus tem operado em nosso meio, mas os milagres só acontecem se eu crer e orar, se eu agir por fé. Nós, muitas vezes na nossa vida, irmãos, nós não ganhamos, nós só perdemos porque não temos fé em Deus. Muitas coisas Deus espera que nós venhamos agir por fé. E muitas vezes nós, irmãos, recuamos e perdemos a bênção da parte do Senhor. Então eu tenho aqui um milagre, irmãos, para contar. Bendito é o nome do Senhor. Eu me lembro aqui, uma certa vez, eu morando em Tatuí, que eu precisava construir os quartos para os meus filhos. Meus filhos estavam crescendo. Eu tenho alegria de contar esse testemunho que para alguém talvez não seja nada, mas para mim foi uma grande obra que Deus fez na minha vida. E eu olhava para a minha condição financeira, e eu não tinha condições de construir a casa. Eu tinha um terreno grande, de 300 metros, mas não tinha dinheiro suficiente para construir a casa que eu queria.
para abrigar os meus filhos. Eu não queria que os meus filhos, um casal de filhos, crescessem dormindo no mesmo quarto. Eu queria que cada um deles tivesse um quarto. Talvez para você diz, mas isso não precisa, para que tudo isso? Irmãos, é fé. Amém? E aí eu dirigia naquela época a igreja de quadra. E na quadra era assim, ou eu pregava, ou eu chamava alguém convidado para pregar, que era eu mesmo. Então eu não tinha como esperar que alguém viesse de outro lugar. De vez em quando aparecia alguém para cooperar comigo, mas ou era eu mesmo. E naquela noite, irmãos, eu preguei uma mensagem que o Senhor falava de fé. Olhe bem para mim. E naquela mensagem eu preguei para mim mesmo a respeito daquilo que eu tinha no meu coração, o desejo de construir a minha casa. E o que eu ganhava não dava. E eu disse, Senhor, me abra uma porta, um meio para que honestamente eu ganhe um dinheiro, Senhor, para construir a casa que eu preciso. E naquele dia, irmãos, eu saí daquele lugar, daquela igreja, eu pregando lá, nós tínhamos uma média de 30, 40 irmãos ouvindo a palavra, e a palavra de Deus falou ao meu coração. Eu preguei para mim mesmo, e eu saí daquele lugar, cheio de fé. E por aqueles dias se apresentou para nós uma oportunidade de trabalho. E alguém veio oferecer na minha casa algo para eu comprar. E eu disse para aquela pessoa que ia pensar, eu fui analisar, e com a minha esposa, eu disse a ela, eu vou começar este trabalho, eu e você. Ela disse, eu não tenho coragem. Ela foi sincera, porque é muito difícil. Eu falei, mas Jesus vai nos dar vitória. E Jesus nos deu vitória, irmãos. Conseguimos construir aquela casa e pagamos tudo sem ficar devendo, né, Hilda? O pedreiro, tudo em dinheiro, porque Deus me abriu uma porta. E alguém olhava e falava, mas como, né? Naquele tempo comprei até um segundo carro para trabalhar naquela atividade. Quando cheguei na igreja, alguém falando mal de mim, né? Veja bem como são as coisas. Mas mal sabia eles que a fé que Deus despertou em meu coração estava me fazendo vencer as dificuldades. Meu querido e amado irmão, passe a agir com fé. Pare de olhar para baixo como uma galinha e olhe para cima como uma águia. Tenha uma visão, aleluia, de bênção. Tenha uma visão de vitória. Deus tem para você o que você precisa, mas Deus quer usar alguém. Quem é que Deus quer usar? Estou esperando uma manifestação de alguém. Será que tem alguém aqui que pode levantar as duas mãos com fé e dizer, Senhor, eu quero ser usado por Ti? Tem alguém, irmãos? Deus quer usar. Os milagres de Deus são muitos, mas Deus precisa de um canal. Ramanas, Rehai, de Cantaramas, Rimanai, de Faz, Rei, de Manai. Deus quer trabalhar, Rimanai, aleluia. Ele está à procura nesta noite de um canal. Você pode ser o canal da vitória, você pode ser o canal de bênção. Deus vai usar a tua vida. Quem diz amém nesta noite, aleluia. Quem quer ser usado pelo Senhor? Há muita coisa, meus queridos. A gente imagina que Deus quer me usar para abençoar o outro. Mas você sabia, venha cá. Você que está em casa, olhe, preste atenção. Deus quer usar você para abençoar você mesmo. Deus quer tirar você dessa monotonia. Deus quer tirar você desta vida de fracasso material, sentimental, no casamento, emocional, do fracasso na vida, do trabalho. Deus quer dar vitória, mas o canal é você. Se levante, aleluia, creia, tenha fé em Deus, aleluia.
Nós aprendemos um pouco sobre Paulo, irmãos. Paulo, irmãos, foi um homem de Deus, mas ele teve um preço alto que ele pagou. Muita gente, irmãos, eles querem ser vaso, quer ser ousado, mas não quer pagar preço. Irmãos, tem preço, tem cruz, mas tem vitória garantida. Você diz amém? Quem crê na vitória garantida através de Jesus Cristo? Eu creio, irmãos. Mas não é vitória só na vida espiritual para a vida eterna, mas também aqui nesta vida. Deus tem vitória para o seu povo. Deus tem milagre para nós. Deus tem vida e vida com abundância para a igreja. O milagre que você precisa, Deus vai usar você mesmo para você receber um milagre. Quem quer ser este canal de bênção? Você quer ser este canal de bênção? Aleluia! Irmãos, a palavra do Senhor no versículo 4 do capítulo 11 diz assim, da carta aos Hebreus: bendito é o nome do Senhor, pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Sabe qual é o testemunho de Abel, irmão? Talvez você nunca atentou para esta palavra. O testemunho de Abel era o testemunho da justiça, de que ele temia Deus, está me entendendo? E de que ele o obedecia. Por que o senhor está falando isso? Porque Deus não recebe sacrifício de um coração que não lhe é obediente. A própria palavra de Deus nos diz isso. E se Deus recebe o sacrifício de Abel, por que será, pastor? Porque Deus viu em Abel um coração obediente, viu justiça em Abel. E você tem o coração como o de Abel? Há justiça na tua vida? Há equidade em você? Você realmente tem uma fé que o leva a viver uma vida de justiça? Olha o que diz o testemunho de Abel. A Bíblia diz: alcançou testemunho de que era justo. E ele diz mais: dando Deus testemunho dos seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Meus amados irmãos, quando eu li, estou lendo devagarzinho a biografia, mais uma vez, de Daniel Berg. Eu me lembro, irmãos, que Daniel Berg, ele fazia evangelismo. Mas ele carregava uma mala pesada, cheia de Bíblias, e andava a pé. Vou repetir para você. Daniel Berg, para levar a mensagem do Evangelho, ele levava uma mala pesada cheia de Bíblias e andava a pé. Há muitos figurões do meio evangélico hoje que alguém leva a sua mala e que só andam de avião ou de carro importado de última geração. A palavra do Senhor, irmãos, ela nos diz aqui no texto de Abel, que a nossa justiça tem que pregar mesmo após a nossa morte. A nossa vida tem que testificar mesmo depois de mortos. Alguém tem que olhar para a nossa biografia e dizer: aquele homem, aquela mulher, era um santo homem de Deus, era uma santa mulher de Deus, havia justiça na sua vida. Deus, aleluia, se agradava com a sua vida. E hoje, irmãos, a palavra, irmãos, nós aprendemos com o decorrer da nossa vida, que o crente em Jesus, até no seu sepultamento, ele prega o Evangelho, até após a sua morte. Quem está compreendendo o que o pastor está dizendo? Então, irmãos, as nossas atitudes nos dizem realmente se temos diante de Deus, alcançamos justiça diante de Deus, se somos retos diante de Deus. E não adianta nós dizermos, né? Ora, mas é porque o mundo mudou, é porque eu posso ter tantas seguranças, eu posso ter tantos secretários, posso andar, porque eu.
Mas, irmãos, muito do que fazemos contrasta com o nosso mestre, que andou a pé, e somente quando entrou em Jerusalém, montou em um pequeno jumento para cumprir o que estava escrito na palavra do Senhor. Há muitos de nós, irmãos, que estamos negando a fé com atitudes que desagradam ao Senhor. Por isso eu quero que você olhe para você que está me ouvindo nesta mensagem. Há justiça em você? Deus pode dar testemunho de que você é justo? Alguém pode dizer, olha, fulano de tal é um santo homem de Deus. Fulana de tal é uma santa mulher de Deus. Bendito é o nome do Senhor. Meus queridos, esta fé, aleluia, também é uma fé que busca a Deus. Vamos ver o versículo 6, capítulo 11. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Meus queridos, eu não sei qual é o seu desejo. Você tem um desejo na sua alma? Esse desejo é um desejo sincero? É abençoador? É aquilo que Tiago diz, né? Você pede, mas não daquele jeito ruim. Diz, vocês não recebem porque pedem mal, para gastar em vossos deleites. Não é para isso, é uma coisa justa o que você está pedindo, tenha certeza, Deus vai te atender. Amém? Existe, irmãos, eu vou falar de alguma coisa aqui que talvez possa chocar alguém, mas infelizmente, existe muitas pessoas que não oram, mas que são macumbeiros evangélicos. O que é isso, pastor Wagner? É aquela pessoa, ó Senhor, eu quero que fulano morra para eu casar com o viúvo ou com a viúva. Ah, Senhor, eu quero que o meu marido morra. Né? Irmãos, isso Deus não aceita. Ah, eu vou colocar você debaixo do meu joelho. Espera para ver o meu Deus. Deus não é Deus desse tipo de coisa. O nosso Deus é Deus de vida. Amém? Deus que dá vida. E não ouve e nem atende coração de quem não é justo e de cujos pensamentos e petições contrariam a sua santa palavra. Por isso, observe o que você está pedindo. Se contraria a palavra de Deus, pode parar, porque Deus nem vai ouvir e tampouco responder à tua oração. Ah, Senhor, eu quero me casar. Amém, é uma bênção. Mas, Senhor, eu quero casar com um não crente. Contraria a palavra. Deus não vai te ouvir nesse aspecto. Ah, mas eu quero isso, mas eu quero aquilo. Para quê? Porque eu quero ter uma situação assim assada. Vai te tirar da obra de Deus? Vai te levar para longe de Jesus? Nem peça que Deus não vai te atender e nem vai te dar. Mas muitas vezes, meus queridos irmãos, o Satanás, o adversário que está ouvindo, e que é teu inimigo, e você muitas vezes já pecou e já está sem a graça de Deus, Satanás começa a abrir os caminhos para a tua morte. E você está pensando que é Deus, mas Deus não está na desobediência. Você está entendendo? Tudo o que você fizer na desobediência a Deus, não atribua a Deus, você está pecando. Não atribua a Deus a tua desobediência, o teu mau pensamento, o teu mau querer, a tua falta de justiça e equidade na vida, não atribua a Deus a tua maldade. Deus não ouve um coração cheio de ódio. Deus não ouve um coração que não perdoa. Deus ouve o justo, diz a Bíblia. Louvado é o nome do Senhor. E esta mensagem vai sim contra você, pregador triunfalista, crente que só
diz por aí que é de vitória em vitória, de glória em glória, mas se alguém colocar uma lupa na tua vida, vai ver que você está de derrota em derrota, e de luta em luta, e o que eu poderia falar mais, de fracasso em fracasso, enganando e sendo enganado, porque aquele que não vive a verdadeira palavra do Senhor, na obediência ele engana o outro, e tem que mudar de cidade logo, rápido, não cria raiz em lugar nenhum, porque enganou um ali com a mensagem falsa, enganou outra ali com a mensagem falsa, enganou outra acolá com a mensagem falsa, mas eu digo para você, não venha aqui não, que aqui você não tem espaço. Aqui nós queremos homens e mulheres que primeiro têm vida, para depois levar a palavra do Senhor a quem precisa. Porque, irmãos, falar igual papagaio é muito fácil, mas é necessário primeiro viver a palavra. E é por isso, irmãos, que nós temos muito cuidado. Um tempo atrás, recebi na cidade de Quadra um pregador. Como falava bonito aquele homem. Meu Deus, né? Me encantei logo de primeira. Falei assim, poxa, esse homem fala bem, né? Fala bem, né, irmãos? Aí depois eu fiquei sabendo das mazelas, né? A família destruída, daqui para lá, de lá para cá, correndo disso, correndo daquilo. Meus queridos, não é isso o evangelho, não é essa a verdadeira fé. A verdadeira fé é a fé da obediência, é a fé que nos leva para mais perto de Deus. Você está entendendo? Bendito é o nome do Senhor. Aqui nós vemos, irmãos, que a fé em Deus é a fé que tem confiança na palavra. O versículo de número 7 diz assim, capítulo 11 da carta aos Hebreus: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Olha que Deus falou de algo extraordinário para Noé. Algo que nunca poderia imaginar, que o mundo seria destruído pelas águas. Ele duvidou? Não. A palavra de Deus diz que ele creu, ele teve fé. E essa fé, irmãos, o fez herdeiro da justiça. Ele foi salvo porque creu. Amém? Se Deus te pedir algo extraordinário, você está disposto a fazer? Você está disposto a fazer? Eu estou ouvindo muitos irmãos dizendo amém. Mas eu quero lhe dizer, não é fácil, viu, irmãos? Deus pede muito, muitas vezes. E nós temos que estar dispostos a dar. Eu, quando estava morando em Osasco, no ano de 2000, eu estava no culto, já contei isso aqui algumas vezes, e alguém apontou para mim como está o Eduardo lá no fundo, e disse, meu irmão, Deus está mandando eu lhe dizer, não coloque cortina na sua casa, você vai para um lugar que eu estou enviando, levar a minha palavra. E eu estava dizendo, estávamos terminando a casa em São Paulo, né? Estava bonita a casa, ficando bonita. Eu saí da igreja falando, Senhor, isso é comigo? Misericórdia, agora que eu estou ganhando bem, 2 salários, estou com a vida jóia. Só que Deus queria alguma coisa de mim. Vou repetir a pergunta. Se Deus lhe pedir algo, você está disposto a dar ao Senhor? E aí, irmãos, eu saí inconformado da igreja, triste. Voltei no outro dia, o outro irmão, e eu lá no fundo, né, me escondendo, e o irmão apontou, você aí, meu irmão, Deus está dizendo, Ele vai te enviar para um lugar longe daqui, onde você vai pregar. Passou alguns meses, eu já estava em Tatuí, viu, irmão? Porque aí Deus operou, Deus falou pela palavra, e eu fiquei meio reticente. O que Deus fez? Ele usou as circunstâncias para me trazer para cá. Talvez você não entenda, Deus está falando com você há tempo, viu? Só que você está durona, você está durão, você está com o coração fechado. Mas Deus, diz o Senhor, Ele vai começar a usar as circunstâncias com você.
Não porque Deus te quer mal, mas porque Deus te ama e há um projeto santo de Deus na tua vida. Deus vai trabalhar com aquilo que está à tua volta e você vai sim para onde Deus quer te enviar. Você pode dizer amém agora? Aleluia! A palavra do Senhor diz que fé obedece os mandamentos, irmãos. Versículo 8 do capítulo 11, olha o que diz a Bíblia. Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu irmão, mas ele saiu, não saiu? Foi ou não foi? Foi porque pela fé, ele creu naquilo que não via. É assim a nossa vida. Eu, quando era, irmãos, adolescente, garoto, eu tive um sonho. E neste sonho eu me via pregando neste púlpito que eu estou aqui. Você creia ou não. Amém? E Deus cumpriu. Já contei de outras visões que eu tive sobre este lugar. Tudo Deus confirma na nossa vida. E aquilo que Deus tem falado a você pelo tempo, mostrando a você pela tua vida, Deus tem prazer em realizar. Você diz amém? Mas se coloque no lugar onde Deus quer que você esteja. Que lugar é este, pastor? Na obediência, meu querido. Na obediência, aleluia. Irmãos, o versículo 13. Fé que vive segundo as promessas de Deus. É isso que eu estou falando. Quando a gente diz, você tem promessa, não é promessa de ficar rico, meu irmão. Não é promessa de casa nova, né? Não é nada disso, é promessa de trabalho. É promessa da eternidade, é promessa de ser abençoado na obra de Deus. A gente confundindo muita coisa, irmão. Tem gente por aí, irmãos, olhe bem, né? Tem gente que mandou matar o marido e disse que era crente. O mundo evangélico é uma bênção, mas está cheio de lobo. Está cheio de crente falso, de pregador falso por aí. Está cheio, irmãos, de lobo que estão por aí devorando o rebanho do Senhor. Foge destas pessoas. Foge das promessas do mundo. Jesus tem a promessa maior e maravilhosa de que um dia estaremos com Ele na eternidade. E uma promessa gloriosa de que podemos fazer a obra dEle. Ser, aleluia, vasos na obra. E não nos servirmos da obra, mas sermos vaso para abençoar a obra de Deus. Bendito é o nome do Senhor. O versículo de número 13 diz: todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo nelas, e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. De quem ele está falando? De Abraão e sua descendência. Que até quando Josué entra na terra prometida, eles tinham só a promessa, mas não tinham recebido a promessa ainda. Quem aqui tem a promessa, está firme na promessa de que vai entrar no céu pelas portas? Tem alguém que ainda aguarda Jesus Cristo, nosso Salvador? Aleluia, que vai ouvir o som da trombeta? Quem tem esta confiança? Irmãos, não há promessa maior. E quem tem esta promessa purifica a sua alma, tem fé viva, crê na palavra, continua servindo ao Senhor com alegria. Bendito é o nome do Senhor. Fé que recusa os prazeres do pecado. Hebreus 11, 25, olha o que diz. Escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. Tem gente que está trocando, irmãos, a vida de santidade pelo gozo do pecado. Isso está negando a fé, como eu já disse lá no começo.
Quando você diz sim aos prazeres da carne, você nega a sua fé em Cristo. Você está pecando, abrindo uma brecha para o diabo estragar com a sua vida por completo. Feche esta brecha. Seja fiel ao Senhor. O prazer da carne é passageiro. A eternidade, como eu disse, a eternidade não acaba. Ela pode ser com Cristo ou no lago de fogo e enxofre. É nós que escolhemos. Amém? Deus não tira de mim nem de você o livre arbítrio. Escolha a vida, escolha servir ao Senhor e você vai ser feliz na eternidade. Aleluia. Irmãos, aleluia, fé que sofre por amor de Deus. Versículo de número 25 diz, eu já acabei de ler, eu vou pular ele, eu vou ler o 35 ao 38. As mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. Uns foram torturados, não aceitando o seu livramento para alcançarem uma melhor ressurreição. E outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espadas. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. Sabe quem são esses, irmãos? Os heróis da fé. E você pode sofrer isso por Jesus? Pode sofrer isso por Jesus? Quem diz amém? Existe evangelho sem cruz? Só para os pregadores do evangelho triunfalista, da confissão positiva, que ficaram todos eles desacreditados com esta pandemia. A fé deles naufragou, porque era uma fé forjada fora da palavra. Mas a fé da palavra fala de sofrimento, fala de pandemia, sim. Mas a pandemia não me tira dos pés de Jesus. Amém, meu querido irmão? Nós passamos por sofrimento, mas estamos na presença do Senhor. Meu querido irmão, se você está no vale, olhe bem, não negue a sua fé. Pastor, eu estou no vale na vida conjugal. Pastor, eu estou no vale na vida emocional. Pastor, eu estou vivendo um vale na vida financeira. Pastor, eu estou vivendo um vale no relacionamento com os meus filhos. Olhe para mim, meu amado. Não negue a tua fé. Continua crendo no Deus da tua salvação. Continua crendo, Ele vai fazer um milagre. Deus está querendo ver mais sinceridade em teu coração. Clame a Ele. Se for necessário, eu preguei isso aqui uns dias atrás, como a mulher Sírio-Fenícia que tinha uma filha endemoniada. Era a sua filha, era a sua carne, o seu sangue, era alguém que saiu do seu ventre, era alguém que ela amava, e ela quando chega a Jesus, alguém lhe diz, não perturbes o mestre, vai embora, mas ela sai gritando atrás dele, Jesus, socorre-me! Peça socorro a Jesus por seu filho, peça socorro a Jesus por seu ente querido, peça socorro a Jesus por tua família, e Jesus vai atender o teu pedido. Quem crê nesta palavra? Jesus não despede ninguém vazio, você crê? Pastor, está demorando, não está, Deus está trabalhando na tua vida. Deus usa situações para que nós cresçamos na vida espiritual. Amém, meu amado? Muitas vezes nós estamos pensando que o Senhor nos abandonou. Ele não nos abandonou, Ele está ali. O Senhor não muda e Ele está sempre de braços abertos para abençoar a nossa vida. Meus queridos, versículo 17 diz, pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que receber as promessas, ofereceu o seu unigênito. O que Deus te deu, você pode devolver a Deus? O que Deus te deu, você pode devolver a Deus? Quem está entendendo? Irmãos, muitas vezes Deus pede de volta. Mas Ele pede para nos deixar sem nada?
Deus muitas vezes pede para provar a nossa fé. Amém? Se Deus está pedindo algo a você, Jesus, aleluia. Se Deus está pedindo, não negue o que Cristo pede a você, pois Ele ainda é o Deus da providência. Vou repetir. Ele continua sendo o Deus da providência. O meu filho não, Senhor. Pode ser o filho do irmão Antônio, da irmã Maria, mas o meu filho para a obra de Deus não. O meu filho não, Senhor, para ser missionário. Pode ser o filho de outro, mas o meu não. Irmãos, preste atenção. Há muita gente aí, o meu filho não, Senhor, para ser pastor. Pastor sofre muito. Pode ser o filho do Antônio, do José, mas o meu não. Irmãos, quantos crentes, quando alguém fala, até mesmo numa conversa ali, olha, quem sabe Deus chama o teu filho para pastor, ele já fala, não? Que negação da fé. Que negação. É o não de Abraão, irmãos? Não, né? Abraão disse o quê? Deus proverá. Amém? Se alguém disser, Deus está chamando o teu filho, diga, Deus proverá. Irmãos, se Deus chamar os meus filhos para a obra missionária, eu tenho certeza no Deus que eu creio. Ele vai cuidar deles, onde Deus os levar. Amém? Porque onde Deus me levou, Ele nunca me deixou. Você crê nesta palavra? Se Deus está pedindo algo a você, para você tocar um instrumento, toque com alegria. Para você fazer a obra, faça com alegria. Para você servir na diaconia da igreja, sirva com alegria. Para você levar a mensagem, leve com alegria. Para você abençoar alguém com um bem material que Deus te deu, abençoe com alegria. Aleluia, dê ao Senhor o melhor, porque Ele é o Deus da providência e nada vai faltar a você. Aleluia, aprendamos com a fé de Abraão. Amém, meus amados? Há muitos que têm a fé de Abraão só quando lhe é favorável, mas quando a fé de Abraão lhe é dar, não faça isso. Por que não falarmos dos dízimos, das ofertas? Deus está, aleluia, nos ensinando sobre doar na igreja, e nós não conseguimos doar nem o dinheiro, quanto mais as nossas vidas. Que Deus tenha misericórdia de nós. Meus queridos, quando eu tive que sair de São Paulo e vir para Tatuí, eu deixei exatamente de receber um salário, mas quando eu falo de salário, não é salário mínimo, não. É o quanto eu ganhava na minha profissão, eu deixei de lado para vir para cá. Sofri muito, passei dificuldade, nunca soube na minha vida o que era ficar numa estrada debaixo de chuva, esperando uma carona. Mas tudo isso eu sofri porque estava crendo e obediente ao chamado de Deus para a minha vida. E vocês veem como Deus ele vai nos avisando, irmãos, daquilo e do projeto que Ele tem para a nossa vida, e nós muitas vezes não atinamos que Deus já está trabalhando e nós não enxergamos o trabalhar de Deus. Foi quando eu me casei no ano de 90, né? Vou falar errado aqui. E aí, meus irmãos, aqui de Tatuí, foi um grupo de irmãos lá em Osasco cantar no meu casamento, do conservatório. Professores aí do conservatório. E eles cantaram um hino que falava sobre missão. E Deus já estava me preparando, dizendo a mim que eu não ficaria ali em Osasco muito tempo. E a letra do hino dizia assim: o trilho que passei me trouxe junto a Deus. Não o que eu quero, Senhor, mas o que Tu queres. Onde quiseres me levar, eu irei. Você está entendendo? E aquela palavra, ela fica no nosso coração. E aí nós vamos juntando, irmãos, tudo
o que a nossa vida, aleluia, o que Deus vai falando conosco dia após dia. E quem é espiritual vai discernindo o trabalhar de Deus na sua vida. E aí, irmãos, quando Deus ele chega e pede, nós estamos dispostos a dizer: sim, Senhor, envia-me a mim. Estou disposto a fazer a tua obra. Agora, meu querido, eu nunca me coloquei diante de um púlpito de igreja para reclamar do meu chamado pastoral e dizer: ah, quanto sofrimento, sofri demais, passei fome, passei isso, passei aquilo. Eu não acredito nesse chamado. Eu não acredito num Deus que é dono do ouro e da prata, Senhor do universo, que chama alguém para a obra e o deixa sofrer, morrer. Não, se há chamado de Deus, há vitória. Você crê nisso? Há chamado de Deus na tua vida, minha irmã? Há chamado de Deus na tua vida, meu irmão? Há vitória certa na tua vida? Quem crê na vitória certa, fique em pé neste momento. Nós iremos agradecer a Deus. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. O justo viverá da fé. Olha o que diz a palavra. Viverá da fé. Mas quem viverá da fé? Responde, irmão. Quem viverá da fé? Você é justo? Então, se você é justo, você vai viver da fé. E se não é justo, se está cedendo ao pecado, peça perdão agora. Amém? O João, apóstolo do amor, ele disse na sua primeira carta: filhinhos, não pequeis. Mas se alguém pecar, temos um advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. E se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Curve a cabeça, faça uma oração de confissão agora. Confesse ao Senhor o teu pecado, peça perdão a Ele. Pode orar, meu querido, pode orar, pode orar. Senhor, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor perdoe agora, Senhor, os pecados dos teus filhos. Aquele que está em casa, Senhor, que tem ouvido esta palavra, que tem cedido ao pecado, que ele possa, Senhor, se arrepender, confessar o seu pecado, ter fé no seu coração, para crer que o Senhor pode renovar a sua vida espiritual. Pai, alcança aqueles que estão aqui conosco nesta noite. Opera um milagre, perdoa, restaura a vida espiritual, para que os teus filhos alcancem a vitória. Eu quero perguntar aqui nesta noite: há alguém em nosso meio que, não sendo cristão, recebe Jesus nesta noite como Senhor e Salvador da sua vida? Ou você que já serviu a Deus e afastou-se do caminho do Senhor e quer reconciliar-se com Jesus? Levante a sua mão bem alta, eu vou orar por você. Aonde você está aí? Levante a mão. Tem alguém que quer reconciliar-se com Jesus? Levante o braço bem alto, eu vou orar por você. Tem alguém? Jesus quer operar um milagre em sua vida. Você pode experimentar uma nova vida com Cristo, mas é preciso que você dê um passo para Jesus nesta noite. Jesus te chama de volta. Jesus te ama e Ele tem salvação para a tua vida. Tem alguém? Louvado seja o nome do Senhor. Se você já creu em Jesus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor por sua vida. E se você, aleluia, quer pedir perdão ao Senhor, curve a sua cabeça, eu vou orar por você. Senhor, meu Deus e meu Pai, no nome de Jesus, nós oramos em favor dos teus filhos agora. Pedimos que o Senhor perdoe os pecados, Senhor. Que o Senhor venha restaurar a vida espiritual dos teus servos, daqueles que estão nos ouvindo em casa, Pai. Faz um milagre, opera maravilhas. É o nosso pedido, meu Deus, no nome glorioso de Jesus. Amém.
a palavra do Senhor diz, mas o justo viverá da fé. Quem sai aqui nesta noite com o coração cheio de fé? Levanta o braço. Aleluia. Deus quer fazer maravilhas através de alguém. Quem é esta pessoa? Meu Deus, quem quer ser usado por Deus, né? Deus quer fazer maravilhas, irmãos, através de alguém. Quem é esta pessoa? Eu, você que aí está. Deus vai usar a tua vida, amém? Pare de olhar para os outros e dizer, se Deus usar fulano. Não, Senhor, Deus vai usar você mesmo, amém? Deus tem obra na tua vida. Glória a Deus. Agradeço a todos pela cooperação. Peço perdão pelo horário, mas eu estava aguardando esta palavra já há 2 semanas no meu coração. Espero que ela desça ao teu coração também e que você possa viver o melhor de Deus para a sua vida. Amém? Nós queremos agradecer aos irmãos que estão em casa e pedir que Deus continue abençoando a vida de vocês. Tenho saudades daqueles que ainda não podem estar conosco, mas sei que o meu Deus visitará você também, lhe dando vitória. Agradeçamos a Deus. Senhor, te louvamos por este culto, Pai. Te agradecemos por esta grande oportunidade. Leva-nos em paz. Dá-nos uma semana de vitória, uma semana de bênção, meu Deus. É o nosso pedido no nome de Jesus. Estenda a sua mão. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja do Senhor. E quem espera a volta de Jesus, diga comigo, amém. Deus abençoe a todos, a paz do Senhor.